amiga, então vamos parar por aqui. Manda despedida e sair. Vou levantar. 9 horas 28 minutos, 9h28 da manhã, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Manhã desta quinta-feira, hoje é dia 11 de junho de 2020. Uma ótima quinta-feira para você. Estamos com o nosso painel 1490 aqui na Rádio Taquara. E agora na linha, a Joyce, ela que é diretora de cultura do município de Rolante. Bom dia, Joyce. Olá, bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Taquara. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo nesse feriadinho aí, né? Exatamente. Tudo tranquilo. Então tá bom. Vamos conversar um pouquinho sobre as atividades da área cultural em Rolante. E começando por uma iniciativa que aconteceu no último final de semana e fazer um balanço dela que foi muito bem sucedida, que foi a iniciativa do Cine Drive-In. Joyce, conta para nós como surgiu essa ideia e a avaliação de vocês a respeito dela. Sim. Bom, nós no Departamento de Cultura, enfim, o Museu Histórico de Rolante, nós desde 2006 temos uma programação de cinema para a comunidade. Como na cidade não tem sala de cinema, né? Então nós exibimos uma vez por mês um filme no espaço cultural e o nome do projeto é Cinema no Museu. Então, a cada semestre, o nosso coordenador do Museu Histórico, o Igor, ele pesquisa um tema relacionado com a história, né? E procura os filmes, enfim, para fazer essas exibições e logo depois da sessão ele faz um breve comentário histórico a respeito do filme. Enfim, isso é uma atividade que vem acontecendo desde 2016 no espaço cultural. E aí agora com essa questão da pandemia a gente teve que cancelar, né, a sessão de março, a sessão de abril. Quando a gente cancelou a de abril, eu pensei, nossa, nós temos que pensar uma coisa, né? Nós não vamos ficar sem oferecer nada de atividade cultural para a nossa comunidade. E aí, eu lembrei que o SESC tem uma tela que eles fazem exibição, né? Tem um projeto de exibição nas praças da cidade, ao ar livre, né? E tem esse projetor de alta capacidade, né? Que eles fazem esse trabalho, já vinham fazendo há anos. E esse ano, inclusive, a gente ia fazer algumas sessões em Rolante nas comunidades do interior com esse material. Aí eu pensei, e que a gente podia fazer um cinema lá no Parque da Cuca para o pessoal ir de carro, porque isso aí pode, né? Que daí começou a questão da vacinação dentro dos carros e daí me surgiu essa ideia. Aí eu fui conversar com o nosso assessor multimídia da prefeitura, que é o Joel, e coloquei a ideia para ele, para ver o que ele achava, se era possível, se esse equipamento para frequência FM, porque daí a gente precisa um equipamento, né? Sim. Para transmitir uma frequência FM para os carros poderem escutar o áudio. Então, né, os carros sintonizam a frequência FM na rádio e escutam, então, o filme com o equipamento de som do seu carro mesmo, né? E aí eu fui conversar com ele para ver se ele sabia desse equipamento, se era muito caro, se era difícil de comprar, e ele me disse que ele tinha um equipamento para fazer isso, né? Aí eu fiquei super feliz, ele também já ficou empolgado com a ideia. Aí conversamos com a Xana do SESC, da unidade aí de Taquara, que é a unidade que nos atende aqui, né? E ela também, Joyce, tu sabe que a gente recém voltou essa semana e eu tô apavorada porque eu não sei o que eu vou inventar para questão cultural aqui, porque nada pode fazer. Eu disse, então eu tenho uma coisa que eu acho que dá pra gente fazer. Aí ela super gostou da ideia também. Aí já marcamos uma data pra gente fazer os testes lá no Parque da Cuca. Daí fomos lá, testamos o equipamento uma noite. Funcionou assim, maravilha. Então vamos fazer. Aí a gente fez e foi bem legal, a comunidade teve uma ótima aceitação, inclusive tivemos pessoas aí de Taquara, de Sapiranga, de Porto Alegre que vieram prestigiar então nossa estreia do Cine Drive-In no Parque da Cuca.
A nossa capacidade do parque era para 50 veículos e nós tínhamos 41 veículos nessa inauguração. Lembrando que a divulgação inicial, a atividade iria acontecer na sexta-feira, né? Daí, em função do mau tempo, nós transferimos para o domingo. Então, isso também, às vezes, pode interferir um pouquinho, mas, enfim, a gente ficou bem feliz. Aí, como foi uma ação cultural solidária, né, na entrada do parque, a gente também pediu para as pessoas contribuírem com uma doação de 1 quilo de alimento. E nós arrecadamos 85 quilos de alimento nessa ação, que foi repassado para a Secretaria de Assistência Social do município, que também estão com uma campanha, né, de arrecadação de alimentos em parceria com as entidades assistenciais do município. Muito bacana, muito legal essa iniciativa do Cine Drive-In e também está retomando um pouquinho essa questão do cinema. Uma iniciativa, já existia essa questão do Cine Drive-In, ficou um pouquinho de lado e agora com essa questão da pandemia veio novamente, né? O Cine tá Drive-In. Em alta agora. Exatamente, né? Agora está sendo lançado em Porto Alegre, enfim, esse projeto do Sesc, ele também percorre o estado todo, né? Sim, a gente ficou bem feliz porque daí o que acontece? Como a gente fez essa experiência aqui em Rolante, né, e deu muito certo, o pessoal, Joyce, tu te importa se a gente vai fazer essa atividade aí como um programa do Sesc a nível estadual? Eu disse, capaz, eu fico bem feliz, né? Sim, com certeza. Fico bem feliz com essa iniciativa e eu acho que sim, que tem que oferecer, inclusive já tem outros municípios aí da região que vão fazer, né? Eu estou bem feliz e eu acho que daqui uns dias a gente vai fazer outro enrolante. Olha que legal. E Joyce, falando um pouquinho sobre o setor cultural, a Joyce que está à frente da Direção de Cultura de Rolante, e esse setor da área de cultura foi bastante impactado pela questão da pandemia do novo coronavírus, até porque a gente não pode ter uma série de eventos. Como vocês têm feito? O Cine Drive-In foi uma das iniciativas e outras que estão em andamento nessa área. Sim. Pois enfim, todos os anos, há 27 anos, o município de Rolante realiza o Festivale, que é o Festival de Teatro do Vale do Paranhana. Inclusive é o festival de teatro mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, que acontece ininterruptamente, né? E aí nós queremos manter esse nosso título de ser o mais antigo. Aliás, pensando, né? Consolidadíssimo o festival, né? Um dos grandes eventos aí da nossa região do Vale do Paranhana, né? Justo, ele leva o nome do vale, né? Enfim, aí nós pensamos, bom, por que não fazer um festival online? A gente já estava observando algumas outras iniciativas a nível de Brasil, né, em relação a festivais, não de teatro, mas assim de talentos, enfim, né, de forma online. E aí nós conversamos também com a área técnica e pensamos, vamos tentar, né, porque as pessoas, elas não podem participar de eventos, a gente não está podendo fazer eventos. Mas dentro da sua casa, né, a questão da internet está cada vez mais, né, intensificada. Eu acho que com essa questão da pandemia, isso está nítido, né, que a gente precisa, e eu acho que é até um refúgio, né, a gente ter acesso a filmes, a rede social, enfim, né, para a gente também passar o nosso tempo e buscar alternativas de lazer, né. Então, nós pensamos em fazer essa edição de forma online. Como é que nós imaginamos, então? Vamos manter a data, que é a última semana de junho. Então, o festival online vai acontecer de 20 de junho a 28 de junho. Então, começa num sábado e vai até o domingo da outra semana. E aí, para facilitar o acesso das pessoas, nós pensamos em exibir cada noite daquela semana um vídeo de um espetáculo diferente, tá? Então, todas as noites, às 20 horas, na página do Facebook do Espaço Cultural de Rolante, nós vamos iniciar uma live. Eu entro, apresento o espetáculo, e aí a gente exibe o vídeo do espetáculo. E após esse vídeo, entra o diretor
do espetáculo, falando um pouquinho do trabalho do grupo, da concepção do espetáculo, para contextualizar para a gente. E nós vamos ter 2 debatedores, são 2 estudiosos da área de teatro, né, conceituados aqui no nosso estado, que vão analisar esses vídeos e vão pontuar aspectos relevantes do trabalho, enfim, né? Que no festival presencial é o chamado debate. Logo depois do espetáculo, a gente faz um debate com o grupo, as pessoas convidadas e com os nossos avaliadores do festival. Então, a gente acha esse momento um dos mais importantes para a troca de experiência, para o crescimento do trabalho, né? Então, é um grande momento de troca e a gente achou por bem no festival online a gente não perder essa essência do festival. Então, a gente vai promover esse debate ali na live, né? Aonde que os avaliadores, então, os nossos debatedores vão falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente acabou de assistir. E é uma forma também da comunidade ter, né, conhecer um pouquinho mais desse trabalho que é desenvolvido dentro do festival. Aí a gente vai ter, no festival presencial, teria 27 prêmios distribuídos em diversas categorias, né? Como é online, a gente achou por bem não fazer essa premiação técnica, porque através de um vídeo não é a mesma coisa que o teatro ali, né, no palco, naquele momento, a interação com a plateia, enfim. Então a gente achou por bem não fazer este ano essa divisão dos prêmios técnicos e sim manter o júri popular, que a gente sempre tem no festival também, o júri popular. O que é isso? A plateia que está assistindo o espetáculo, quando sai do teatro, dá uma nota para o espetáculo que acabou de assistir e depois o espetáculo que teve a melhor nota é premiado. Então é a comunidade, a plateia que avalia. Então, para essa edição online, nós vamos manter esse júri popular, que vai ser através de uma consulta em box ali no Facebook mesmo. Nós vamos acompanhar as pessoas que estão assistindo a live, assistindo o vídeo, e vamos mandar uma perguntinha inbox ali no Facebook para elas responderem se gostariam de participar da avaliação do júri popular e qual nota dão por espetáculo. E daí a gente faz uma média aritmética depois e escolhe então os melhores espetáculos do festival, né? E é uma forma de se reinventar para fazer o festival, né, Joyce? Verdade. Verdade, mas a gente ama tanto o que a gente faz e a comunidade gosta tanto desse evento que, tipo assim, a gente pensou, não, nós não vamos deixar o corona nos vencer. Quase que um grito de liberdade, assim, nesse sentido de se reinventar, né? E olha também só. é interessante a gente destacar que nós vamos dar uma ajuda de custo para os grupos selecionados, né? Mesmo antes no festival, a gente já dava uma ajuda de custo para auxiliar os grupos, para eles virem até Rolante, apresentar o trabalho, enfim, né? E agora, mesmo sendo online, o pessoal gravou, enfim, eles tinham esses vídeos já, né? Porque muitos grupos não estão nem conseguindo ensaiar. Então, os grupos enviaram os vídeos dos espetáculos que eles já tinham, material pronto que eles tinham, né? Nós recebemos 89 inscrições do Brasil inteiro. Isso também foi legal, essa experiência, porque antes ficava mais limitado aqui aos grupos do Rio Grande do Sul, por causa da questão do deslocamento e tudo mais, né? E aí agora, este ano, nós recebemos muitas inscrições. Nunca foi o recorde de inscrições. A gente recebia uma média de 25, 30 inscrições e tivemos 89 inscrições este ano, de diversos estados brasileiros, de mais de 10 estados brasileiros. E aí agora, essa semana, ontem saiu então os espetáculos selecionados que vão apresentar no festival. Esses 8 espetáculos que vão apresentar no festival, cada um vai receber uma ajuda de custo de R$500, uma forma de a gente ajudar os artistas nesse momento que estão passando por dificuldades, né? Muitos artistas só vivem da sua arte e aí estão passando por muitas dificuldades, né?
Então a gente achou essa maneira aí de auxiliar os grupos nesse momento. Então, com essa ajuda de custo. Muito bacana aí que o festival não vai deixar de acontecer. São 27 anos, né, Joyce? Isso. E esse ano vai continuar, mesmo que se adaptando aí também às novas formas, né? Usando a tecnologia a favor da arte, né? Isso é importante. Sim. E assim, outro aspecto interessante que a gente também vai avaliar é que antes do festival aqui, presencial, era mais limitada à comunidade de Rolante da região, né? E agora o festival online tem abrangência mundial, digamos assim, né? Exatamente. Porque a pessoa em qualquer lugar do mundo vai poder estar acompanhando o nosso festival. Isso é legal porque dá uma visibilidade para o nosso evento também, né? Com certeza. Joyce, como foi a receptividade dos grupos a esse novo formato? O que o pessoal tem comentado com vocês? Olha, as pessoas ficaram bem felizes, sabe? Por uma possibilidade de estar divulgando o seu trabalho e também a questão da ajuda de custo, sabe? Ela vem em uma boa hora, assim, para os grupos. Tanto que a gente teve 29 inscritos, né? Então, 89 inscritos nesse evento. Então, e só 8 a gente, né, tem capacidade para atender e organizar nessa forma que nós pensamos. Só 8. Por fim, a gente pensou, nossa, a gente deveria atender muito mais, né? Mas a gente também tem uma questão de limitação de recursos em função da pandemia, que tem outras prioridades para serem, né, investidas. Então, a gente também entende essa questão. E aí, a gente está fazendo Vamos ver, né? Eu estou assim... ao mesmo tempo que estou empolgada, também estou um pouco apreensiva, porque é novidade e a gente se lançou o desafio, né? Mas acredito que sim, que as pessoas e a comunidade vai curtir esse evento. A gente fica curioso, né, para saber se tudo vai dar certo, se tudo vai correr como a gente está planejando, né, Joyce? Isso mesmo. Bom, e outras atividades ainda do Departamento de Cultura, o que pode acontecer até o final deste ano? Eu sei que é um ano diferente, é um ano que muito do que foi planejado no início de 2020 já, por conta de tudo que aconteceu, já não vai dar mais para acontecer, né? Mas o que ainda está sendo previsto, Joyce? Sim. Nós estamos em processo de seleção de projetos do Fundo Municipal de Cultura também. Aqui em Rolante nós temos, né, o Sistema Municipal de Cultura implantado e uma dos alicerces desse sistema é o financiamento de projetos culturais dos artistas da nossa cidade. Esse financiamento ele acontece desde 2014 e esse ano, então, mesmo com toda essa situação de crise e tudo mais, o prefeito foi muito parceiro e disse, não, essa ação nós vamos manter e vamos fazer o edital do Fundo Municipal de Cultura, até porque os artistas precisam, né? E aí, mais do que nunca. Então, a gente lançou, agora início de maio, a gente lançou o edital do Fundo Municipal de Cultura e as inscrições encerraram agora essa semana, dia 8, e nós tivemos 19 projetos inscritos, né? Todos de artistas e entidades da nossa cidade que estão buscando recursos no fundo. Então, nós vamos ter financiados 9 projetos. Entraram 19 propostas, mas o edital prevê o financiamento de 9 projetos. Então, agora inicia a fase de avaliação desses projetos e seleção desses trabalhos para ver qual deles que a Prefeitura, então, vai contratar para execução agora no segundo semestre, né? Isso aí também é uma forma de a gente estar auxiliando os artistas nesse período, né? Que legal, que bacana. Joyce, conta pra nós, assim, do contato que vocês têm com os artistas e com as pessoas que fazem cultura no dia a dia, quais que são as dificuldades que essas pessoas têm relatado para vocês por conta do período da pandemia? Olha, é difícil, sabe, porque tudo foi cancelado, né? Tudo foi cancelado, espetáculos de teatro, que o grupo de teatro tinha agendamento, foram cancelados. A parte dos músicos também está bem complicada, porque, né, eles não tem. E a questão,
a gente vê a nível nacional os grandes músicos aí fazendo lives, enfim, com patrocínios, né? A gente não pensou ainda nenhuma ação nesse sentido. Talvez vamos ter que desenvolver isso aí nos próximos meses, se a situação continuar, né? Agora a gente está focado no festival, mas agora em julho nós vamos ter que pensar alguma coisa a mais para auxiliar os artistas da nossa cidade nesse sentido. Nós temos no Departamento de Cultura um cadastro, né, municipal dos artistas, enfim, e também dos fazedores de cultura, porque tem a parte dos técnicos que trabalham na área, né? Então a gente tem esse contato direto com eles, né? Enfim, muitos na cidade de Rolante não vivem só da cultura, tem um outro trabalho, tem uma outra fonte de renda, né? Isso ainda não nos preocupa tanto, então, porque, né, são poucos ali que vivem exclusivamente da cultura, né? Com certeza. Então, mas é um momento bem difícil e bem complicado, e nós estamos atentos para isso e pretendemos dar assessoria assim no que for possível, né? Com Porque certeza. o município também tem uma limitação jurídica a nível de burocracia e o que pode, o que não pode, sabe? Então, é difícil assim a gente poder auxiliar de outra forma que não seja através do Fundo Municipal de Cultura, né? Mas é importante que, como a Joyce comentou, o Fundo Municipal de Cultura ele foi mantido, os projetos foram apresentados, agora vão ser contemplados, enfim, e que mesmo nesse período de pandemia não se cortou o recurso para essa área, né? Justamente, é muito importante, ministro, frisar isso, sabe? Porque muitas administrações não têm essa visão sensível para a parte da cultura. E ainda bem a nossa administração, ela entende a importância da cultura para o desenvolvimento da nossa cidade, né? Com certeza. Joyce, quero agradecer a participação aqui no nosso programa, obrigado, parabéns aí pelo trabalho, muito legal essa iniciativa do festival acontecer pela internet, o Cine Drive-In também, sendo uma iniciativa pioneira aqui na região, parabéns aí pelas atividades. Obrigada, Vinícius, a gente fica à disposição e convida aí a toda a comunidade e os ouvintes, então, para entrarem no Facebook na página Espaço Cultural de Rolante, curtir a página, seguir nas redes sociais e acompanhar o festival, então, todas as noites de 20 a 28 de junho. Que bacana, que legal. Obrigado, Joyce, um grande abraço. Outro. Bom fim de semana. Obrigado a Joyce. Joyce Reis, diretora de Cultura de Rolante, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara, falando sobre as atividades culturais de Rolante que estão em andamento, mesmo com esse período da pandemia, né? Mesmo com esse período da pandemia, tem aí o festival que vai acontecer pela internet, tivemos o Cine Drive-In e outras ações que estão sendo promovidas lá pelo pessoal na área cultural em Rolante. Muito bacana. 9h51 da manhã, Lojas Quero Quero convida, venha conhecer a nova loja Quero Quero na Avenida Sebastião Amoretti, 2535, Lojas Quero Quero da Sebastião Amoretti, tudo para a sua casa e construção. Fone 3542-0650. 9h52, rápido intervalo, em seguidinho eu volto aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490.